É hora do rush na reserva de caça Mala Mala, na África do Sul. Os búfalos africanos começaram a jornada. Eles estão indo ao rio Sand. O único lugar da região que sempre tem água. E que oferece um alívio na época da seca. Seus fiéis companheiros pica-bois de bico vermelho deixam de bicar um pouquinho para sacudir a poeira levantada pelos pesados anfitriões. A manada de quase 1000 búfalos leva consigo parasitas que alimentam essas pequenas aves carnívoras. Mas elas não são as únicas criaturas que tiram uma casquinha desses búfalos. Com os estrondos e bramidos, estas enormes feras atraem um inimigo mais feroz. De repente, o predador perde o apetite. E os leões voltam a fazer o que fazem de melhor: dormir. Tirar uma soneca na margem de um rio movimentado não é uma tarefa fácil. Mas pelo menos ele não precisa se preocupar com leões. A mãe e o resto da manada o protegem. Ninguém ousa discutir com eles. Do outro lado, outra fera observa discretamente. Uma fêmea de leopardo, sozinha, solitária e contente quando sua presença não é percebida. Mas os vizinhos insistem em denunciá-la com incessantes sinais de alarme. Ela precisa caçar logo. A alguns quilômetros dali, seus 2 filhotes esperam com paciência, escondidos na parte mais densa do território. Indefesos como gatinhos, os filhotes de 2 meses são presas fáceis para qualquer predador que os encontre. Eles dependem totalmente da mãe para terem proteção e leite. Então ela tem que caçar e continuar forte.
capturar o impala, ela tem que se aproximar sem ser vista. Mais uma vez, o som do alarme ecoa pelas folhagens. Impalas distraídos e cansados durante o período de cio são o alvo perfeito. Isso se ela se aproximar o bastante para atacá-los. Mas não o suficiente. Ao som do alarme, os impalas fogem. Sons e odores conectam as criaturas de Bushveld. O alarme dos impalas soa como uma ótima oportunidade para as hienas malhadas. Elas associam alarmes a predadores. E com predadores, elas podem roubar comida. As hienas seguem a fêmea de leopardo como uma sombra, prontas para reivindicar a presa capturada. Mas elas estragaram a caça. Felizmente, hienas não conseguem escalar. Sem terem o que roubar, as hienas logo se cansam da fêmea. E encontram uma coisa melhor. O chacal de dorso negro avista o jantar. Uma dupla de cães selvagens africanos está devorando o impala. Com sucesso em 80% das caças, eles são uns dos carnívoros mais implacáveis de toda a África. O chacal não tem condições de enfrentar os cães selvagens africanos. Sem a matilha, o abate fica desprotegido. Até mesmo o chacal ganha uma comissão pela dica. Desistindo da comida, os cães selvagens africanos saem em busca da matilha. Por fim, às margens do rio, o grupo agitado se reencontra. A caçada fez com que os cães selvagens africanos se afastassem muito de casa. Para chegar lá, eles devem atravessar o rio Sand e enfrentar perigos. O macho alfa vai na frente. Ele espera até que todos tenham atravessado. Eles têm bons motivos para hesitar. Crocodilos. E ainda há outra ameaça. Uma que não foi vista até agora.
mas ela viu os cães selvagens africanos. Para os cães selvagens africanos de Mala Mala, o rio Sende abriga um dos maiores perigos que existem. Durante a seca, o nível de água está baixo. Por isso fica mais fácil notar os crocodilos. Mas as margens frescas, convidativas e cheias de juncos escondem outros predadores. Um fato que esse cão selvagem africano e fraco não levou em consideração. O instinto faz com que predadores disputem alimentos escassos. A matilha sabe que não pode ajudar o cão selvagem africano capturado. Eles deixaram os filhotes sozinhos e precisam voltar. Em Bushveld, na África do Sul, a seca é praticamente a única época em que os cães selvagens africanos têm filhotes. E leões adoram lares desprotegidos. A matilha encontra a toca sossegada. O cão selvagem africano que ficou guardando os filhotes aparece sozinho. Criaturas estranhas e misteriosas assumem suas posições. E nenhuma é tão estranha quanto essa. Com orelhas de coelho, garras de urso e cauda de canguru, o porco formigueiro pode parecer um mosaico genético, mas na verdade ele é perfeitamente adaptado para a missão de caçar formigas e cupins. Suas garras quebram os resistentes ninhos de cupim. As narinas longas e delicadas, por sua vez, evitam a entrada de poeira e insetos. A pele grossa o protege de ferroadas de cupins. Mas diante de predadores maiores, a saída é se esconder. E agora, alguns invasores chegaram para acabar com a diversão. Para caçar búfalos, eles têm que ir com tudo. Os 3 machos da alcateia se juntam à caçada. Pesados, corajosos e prontos para o combate, os irmãos não brincam em serviço. Na hora de caçar búfalos, são as leoas que esquematizam o ataque. Mas os machos entram com os músculos. Os 3 leões somam 600 quilos de pura força. Alimentar uma alcateia inteira é uma batalha contínua. E hoje, eles são vencedores. A alcateia está prestes a dobrar a aposta. Pela primeira vez,
Esses filhotes de 9 meses se juntam ao grupo na empolgante jornada noturna por Bushveld. Eles nunca presenciaram um abate nem comeram carne. Os filhotes ainda preferem o leite da mãe. Eles serão desmamados nos próximos meses. Ao amanhecer, os machos já comeram quase toda a carne do búfalo e deixaram as sobras para as fêmeas. Os filhotes continuam grudados à mãe. Eles passam os dias desenvolvendo habilidades importantes sob a vigilância de toda a alcateia. Os 3 filhotes machos têm sorte. Quando chegar a hora de deixar o grupo, eles vão encontrar um novo território e formar uma aliança tão poderosa quanto a de seus pais. Os machos descansados e cheios de energia saem para cumprir o seu maior dever. Eles patrulham o território, rugindo para alertar perigo e desafiar qualquer um que ouse entrar em seu domínio. Acostumadas aos ciclos de Bushveld, todas as criaturas se adaptam ao ir e vir das estações. "18 meses se passaram e Mala Mala se enche de vida com a chegada do verão. Os 18 meses trouxeram muitas mudanças para os jovens leopardos. A mãe deles foi embora, dessa vez para sempre. Mas certas coisas nunca mudam. Apesar do tamanho, os 2 irmãos continuam vulneráveis à ameaça das hienas. E a alcateia se aproxima. Mais fracos e em menor número, os jovens leopardos de Mala Mala enfrentam uma alcateia de hienas. Se tiverem chance, elas não vão hesitar antes de matar um leopardo.
Os irmãos vão ter que subir numa árvore para esperar até que as feras percam o interesse. Isso pode levar horas. Então o jogo vira. A alcateia sentiu o cheiro da presa dos leopardos. São os restos de um impala deixados no alto, fora do alcance das hienas. Absurdamente perto. Ela mereceu o prêmio. Ainda que os irmãos não concordem. A incrível campeã de salto volta para casa com a barriga cheia. Ao contrário de leopardos, aos 18 meses, hienas ainda dependem da mãe. As fêmeas da alcateia até ajudam a proteger os filhotes, mas a alimentação não é com elas. O pequeno filhote macho, cansado de esperar, sai sozinho em uma grande aventura. É a oportunidade perfeita para roubar comida. Ele já viu como a mãe faz. Não deve ser difícil. Mas intimidação não funciona com esse leopardo. Ele é o macho alfa do pedaço. Ele é pai de todos os filhotes do território, entre eles os 2 irmãos. Quando o plano do pequeno filhote de hiena não dá certo, ele muda a abordagem. Ele está prestes a aprender que alguns leopardos recuam. Enquanto outros ficam para a briga. Os cães selvagens africanos ainda não acharam a presa do dia. Os filhotes já estão crescidos e participam da busca. E o alvo? Qualquer um que corra deles. Mas eles não se metem com zebras que zombam das tentativas de intimidação. Na verdade, elas têm total controle da situação. Com um chute, elas podem matar um cão selvagem africano. No final, eles percebem que estão apenas perdendo tempo e saem em busca de uma presa mais fácil. Assim como os filhotes de cão selvagem africano, os 3 jovens leões se transformaram completamente. Com quase 2 anos, eles já servem de exemplo para outra geração de filhotes.
Em um ano eles deixarão a alcateia, então eles têm que aprender a caçar. E parece que a aula começou agora. Eles veem os búfalos na água como uma ótima oportunidade. Leões dominam Bushveld, mas perto do rio eles são indefesos e podem se tornar as presas da vez. A alcateia de leões de Mala tenta vencer seu inimigo mortal. E as probabilidades. O medo de água e de crocodilos é natural para jovens leões, assim como o instinto de caça. Os leões não têm tempo para retomar o fôlego, eles partem para sua missão. No futuro, eles vão se provar como caçadores. Por enquanto, eles ganham nota 10 em assiduidade. Ao contrário dos leões, a mãe dos jovens leopardos nunca levou fé em escolas. Ela nunca ensinou os filhotes a caçar. Em vez disso, eles aprimoram suas habilidades na prática, brincando um com o outro. Eles já têm quase 2 anos, e outro instinto dá sinal. O desejo por solidão. Sem olhar para trás, os irmãos se separam. É provável que não se vejam nunca mais. Caso se encontrem, eles serão rivais. Nascidos para serem caçadores discretos e guerreiros ousados na África, o Reino Mortal.